Campanhas não tradicionais. Sim, jovem Padawan, sim, jovem mancebo, você vai ver hoje algumas curiosidades sobre algumas coisas que estão rolando por aí nas mesas nacionais e internacionais. Inclusive eu peguei umas fofoquinhas lá no nosso Discord hoje sobre essas paradas aí, hein? Eu vi a galera falando pelas nossas costas. E para começar, sem mais delongas, vamos iniciar porque o tradicional é melhor. Porque como a gente vai falar de coisas não tradicionais, se você já conhece o Salada e você me conhece, nós vamos agarrar aquilo que é confortável, nós vamos evitar tudo aquilo que nos tira da zona de conforto e nós vamos abraçar a monotonia o quanto nós pudermos. Porque nós vamos dizer o que tem de mais tradicional nas mesas de RPG que a galera joga por aí. E para começar, continuidade e linearidade. Eu acho que é meu, né? Isso aí não é seu não, né, Salada? É teu. O negócio é o seguinte, senhoras e senhores. RPG é uma sigla, né? De role-playing game, né? Um jogo de interpretação de papéis, um jogo rolado, né? Um jogo de histórias e narrativas. Para quem tá jogando já tem um tempinho e tudo mais, já começa a desenvolver uma espécie de costume, vamos falar assim, né? Você vai escutando seu mestre falando, vai jogando uma aventura, depois joga outra, depois joga outra, depois joga outra. E depois que você já tem um certo tempo, por mais que o mestre mude, você já consegue pescar a maior parte dos momentos chaves das histórias, porque eles usam ferramentas narrativas. Essas ferramentas narrativas não são de hoje, não são de ontem, não são da época que o Salada nasceu. Isso é coisa, meu amigo, que vem lá da Grécia Antiga e, quiçá, de antes. Porque desde que o ser humano escrevinhava tinturas na parede das cavernas, contar histórias faz parte da nossa vida. E como nós somos humanos e os seres humanos partilham de mesmas emoções, e tirando o modo de vida, o modo de ver a vida que vai alterando, mas a gente partilha da mesma essência, nós acabamos meio que estereotipando esse processo de contar histórias. E é isso que faz você, amante de livros, você, cinéfilo, você, escritor, você que gosta de música, você que joga RPG, ver um padrão nas histórias que estão sendo contadas. Porque elas fazem uso de chaves narrativas que acionam elementos que vão fazer a história andar. Então, se eu crio uma história e eu quero tirar emoções dos jogadores, eu vou ter que usar comandos, eu vou ter que usar senhas, igual o pessoal gosta de falar, os coaches, né? Códigos, para ativar certas reações. E isso daí já é bastante comum. O bom narrador é aquele que consegue associar uma boa história com os bons elementos da narrativa. E, querendo ou não, para que isso se torne mais controlável, principalmente para aventuras mais longas, o narrador, o criador da história, ele se apoia, se debruça, ele deita e abraça o travesseiro da linearidade. Ele se afaga no cobertor da continuidade. Porque esse é o modo mais confortável de se criar uma história. Então você que está começando aí, você que está criando suas histórias, ou você mestre que faz aquela coisinha mais redondinha, aquela história que continua e segue, sempre dando interesse, sempre tirando emoções do pessoal, sempre dando novidades, você pode ver que ele está utilizando desses dois conceitos, tá? Porque eles fazem com que o jogador fique totalmente confiante na história, eu esqueci da palavra, mas confortável com a sua posição de personagem, e ele, como mestre, consegue criar
um desenvolvimento muito, muito mais coeso, muito mais completo, sem ter tanto trabalho. Então, o nada mais tradicional nas histórias do RPG, como os narradores utilizarem de elementos de continuidade, fazendo histórias lineares para manter coerência e coesão. Tem outros vídeos que eu já falei de outros elementos, tá? Eu falei de curva dramática, curva de energia e clímax, já falei de flow, já falamos de jornada do herói, vou até colocar aqui, ó, jornada do herói, que são todas ferramentas que a gente utiliza para criar narrativas. Mas se você está querendo agora começar a narrar, ou você tem uns poucos de dificuldade, preste atenção nessas histórias que o pessoal faz e fique atento se a sua história ela está criando um caminho linear. E linear não quer dizer que tem escolhas não, tá? Linear não quer dizer que eu não posso sair para os lados, não. Ela pode, mas o linear eu esqueci de definir, né, Marcelo? A linearidade. Tudo bem, acho que a maioria das pessoas entende mais ou menos o conceito. Pode não entender detalhe, mas entende o conceito. Né? Porque eu acabei não definindo, né? Mas assim, a linearidade, essa continuidade, é quando o ponto A vai para o B, e depois para o C, e depois para o D, ela vai seguindo uma lógica. Por mais que ela chegue num ponto onde o D pode ser E e F, e ela vai adotar um caminho, você está mantendo uma linha narrativa clara, você está dando continuidade na sua história, todos os pontos eles estão interligados, onde você tem ação e consequência, tá? Então isso é continuidade e linearidade. Porque tem história, se você for ver, que ela não tem linearidade. Quem já assistiu aquele filme Memento, como é que é o nome dele? Amnésia. Aquilo lá não tem continuidade. Ele vai e volta. Corra, Lola, corra. Ele também não tem essa linearidade. Efeito borboleta. Ele acaba se perdendo. Tem filmes, inclusive, que são feitos em momentos diferentes. Pulp Fiction. São 3 atos de história que, se você colocar ele na ordem que você quiser, ele funciona, porque ele não é uma narrativa linear. Então, quando você trabalha na linearidade, você tem o creme de la creme do jogo de RPG tradicional. Continuidade e linearidade são uma via de mão dupla, né? Ou uma faca de 2 legumes. Faca de 2 legumes. Porque o que acontece? Porque sim, você ter uma linearidade, um modelo linear de história para contar, facilita o seu processo, né? Se você vai fazer do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D, isso é mais fácil de conduzir, né? Então isso facilita a sua vida. Vai ter gente que vai te dizer que isso restringe possibilidades, o que é verdade também. Quando você conta uma história não linear, você pode contar mais de uma história paralelamente, e essas histórias podem se interligar em algum momento, ou elas podem ser completamente não relacionadas. O Vermelho citou Amnésia, mas outro filme que eu gosto de mencionar quando fala de não linearidade é o Magnolia. Que esse aí é tão chato que eu... mas ele é mais experimental. Mais não, ele é totalmente... Mas é um bom filme, então, assim, assistam. Mas é um bom filme, Então, assim, você... Nossa, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Não, beleza, tá tudo bem. Então, assim, a linearidade, ela ajuda. Ela restringe, mas ela ajuda. Então, ela tira opções, ela tira possibilidades, mas, ao fazer isso, ela facilita o seu caminho. Por que eu falo que é uma faca de 2 gumes? Não só porque ela restringe isso, como porque a continuidade pode ser um problema. Então, a gente estava falando aí sobre as pessoas lembrarem o que aconteceu na história, sobre você cobrar... alguém conta, a gente estava falando no chat aqui, o jogador lembrar o que aconteceu, a gente tem que lembrar. O erro de continuidade é mais problemático numa história linear, tá? Então, assim, você tem que ter... É mais fácil manter o controle, mas você tem que manter o controle. Porque quando você faz histórias não lineares, quando você faz histórias paralelas, é mais fácil você justificar alguma coisa que aconteceu, que você narrou de um jeito e depois narrou de outro, com a argumentação de que alguma coisa de fato mudou aquilo, né? Outra coisa é você fazer isso com a história linear. Então, assim, fulano morreu. Se daqui 3 sessões
eu falo que fulano fez alguma coisa, o jogador atento vai falar, mas fulano morreu. Pam, pam, pam. E aí das duas, uma, ou você faz fulano voltar à vida, e se por acaso fulano tivesse morrido e os jogadores tiverem participado da cremação do corpo dele, você vai ter que fazer uma outra cambalhota, ou você vai ter cometido um erro de continuidade e isso atrapalha uma série de fatores. Isso vai atrapalhar a imersão, isso vai criar problema. Às vezes você fez todo um arco relacionado àquela pessoa ter feito aquilo que ela não poderia ter feito, porque ela não existia. Então, assim, a continuidade pode ser um problema, se você não mantiver algum cuidado. Eu sempre falo sobre preparar sessões, justamente porque improviso é um fator que faz com que você tenha que tomar ainda mais cuidado com a continuidade. Você tem que anotar as coisas que você está improvisando ali de última hora, as mudanças que você faz nos seus planos, ou os planos que você criou de última hora, para que lá na frente eles não voltem e mordam você na bunda. Um processo chamado retcon. Isso. Uma coisa que você quer evitar fazer. E continuidade. Dependendo do retcon que você vai fazer, é uma cambalhota muito grande que você vai ter que dar para resolver o problema que você mesmo criou. Isso é verdade. Vide aí os fãs de Naruto, que vai saber, né? Você que assistiu Naruto, você vai ver a quantidade de coisa que era de um jeito, depois ele teve que consertar inventando novas estripulias para que a história fizesse sentido. Todo shonen tem um pouco disso. Todo shonen, o personagem tem um nível de poder, ele faz aquilo ali, ele nunca poderia ter feito nada diferente daquilo, e aí o cara que ele enfrentou e ele derrotou, na verdade era um cara muito mais poderoso, mas só depois que ele vai descobrir que ele tinha esse poder. Tudo isso vai sendo alterado ao longo do processo. Não tem nenhum motivo, não é que o cara evoluiu, é só que o cara, na verdade, sempre teve aquele poder, então como é que ele foi derrotado lá atrás? O plot armor, o poder do roteiro. Então, isso aí é meio que regra, isso é meio que padrão nesse contexto. Exatamente. E com essa explanação sobre shonens, nós vamos para o próximo tópico. Ninguém achou que eu ia falar de shonen, né? Você foi surpreendido. Logo eu, né? Logo eu. Compromisso, agenda e constância. Pô, boa imagem. Ficou boa, não ficou? O vermelho poderia ter me punido hoje, porque eu esqueci de mandar a imagem desse tema. Foi generoso. Foi magnânimo, eu diria. O que acontece? Assim como... isso para mim é uma coisa que faz diferença. Uma das coisas que mais me faz cometer erro de continuidade é passar muito tempo entre narrativas. Porque por mais que eu anote as coisas e eu seja um narrador ostensivo, tanto como mestre como como jogador, pode acontecer de eu perder alguma coisa, de eu não anotar, de eu cometer algum erro e tal. E aí, qual que é o resultado? A chance de eu cometer esse erro de continuidade é maior. Então, assim, quanto mais tempo passa entre sessões, maior a chance de eu cometer esses erros. E isso é ruim para mim, isso é ruim para os jogadores. Então, assim, campanhas longas, e aqui também é um fator positivo e negativo simultaneamente, campanhas longas exigem compromisso, agenda e constância. A gente já falou sobre isso antes, a gente já falou sobre a dificuldade que às vezes é você ter isso na vida adulta, de como é razoável você cobrar isso dos seus jogadores, é razoável que você... Porque você, principalmente como narrador, normalmente demanda muito, dedica muito tempo a preparar as campanhas, etc. Mas, ao mesmo tempo, isso é um empecilho, muitas vezes, para você fazer campanhas longas. Esse é um dos motivos pelo qual a gente também vai estar falando sobre isso hoje. Eu não gosto de one-shot, porque eu acho que é uma coisa que não permite uma imersão suficiente. Eu acho que uma campanha longa sempre vai permitir uma construção mais legal de história e de personagem. Mas, eu também não posso descartar que cada vez mais é mais difícil. A gente passa por isso, por exemplo, na Corte do Fim do Mundo. Você conseguir manter uma agenda de 4, 5 adultos, às vezes até mais, funcionando de maneira a ter uma regularidade para você jogar. Por quê? Porque não depende só disso. A vida das pessoas não está relacionada somente a isso e a gente também não depende só dessas coisas. Então, assim, eu faço plantão uma vez por mês. Então, naquele domingo, eu normalmente não consigo jogar. Todo mundo está sujeito a emergências familiares, médicas, de amizade. Todo mundo está sujeito a ter uma emergência de saúde. Ou não necessariamente uma emergência, mas tem um problema. Então, assim, existem muitos fatores, especialmente na vida adulta, que fazem com que você não consiga manter esses 3 elementos. Mesmo contra a sua vontade ou não. Então, você trabalhar com esse modelo tradicional, para mim, é sempre melhor porque o compromisso e a constância permitem mais imersão, permitem uma campanha mais produtiva. Eu noto isso
É muito fácil você comparar uma campanha que você consegue manter uma constância de sessões com uma campanha que você não consegue fazer isso. Elas fluem de maneiras completamente diferentes. E é sempre para pior quando você não tem essa constância. Mas você também precisa entender e também precisa reconhecer que isso não é uma coisa fácil de se manter. E isso pode ser um empecilho em vários contextos. Então, um dos motivos para a gente estar falando hoje sobre campanhas não tradicionais é justamente esse. De como é que você pode fazer, jogar, ter imersão, ter construção de cenário, ter construção de personagem, mesmo que você não possa ter uma campanha tradicionalmente longa, que tem esses fatores e por causa desses fatores. Tem outra coisa. A questão do compromisso, a questão da agenda, é até uma questão de bom relacionamento entre jogadores. Como o Marcelo falou, nós já falamos isso, né? Como ser um bom jogador, como, né, um manualzinho pro jogador iniciante, foi o que a gente fez, né? Que a gente fala exatamente, ou dos mestres iniciantes, a gente fala exatamente sobre o que faz uma história funcionar. Se você tem um grupo presencial ou um grupo online e tudo mais, você precisa de ter esse rigor para a participação, exatamente para que a história evolua. A continuidade dela depende disso. Quando a gente tem uma história com 4 personagens, e eles têm funções, eles têm descobertas, eles têm background, eles têm objetivos, e isso influencia também no correr da narrativa, se o jogador começa a faltar, você começa a ter buraco. É a mesma coisa que você está construindo uma estrada faltando pedaço. E no final, por causa disso, lá na frente você vai ter cada jogador andando num lugar diferente da história. Porque coisas ficaram faltando, coisas estão incompletas. E essa constância é um dos efeitos necessários para que a motivação do jogo não caia, tá? Porque a vontade de jogar todos têm. Mas quando você tem dificuldades, vamos jogar, não deu, fulano desmarcou, não dá por causa... Quando você começa a ter muita incidência de falhas, quando você tem muito prazo entre as sessões, quando você tem muita, vamos falar assim, muita distração entre a continuidade, entre os pontos de retomada da sua história, mais difícil é para o pessoal ter imersão novamente. E eu ia ter falado isso no outro tópico, mas quando a gente fala de contar histórias, a gente fala de storytelling, né? O pessoal lembra de vampiro e lobisomem, mas o storytelling é o ato de você contar, né? Você conta a história com um objetivo. É diferente de você só narrar, né? Então, se você está narrando o RPG, você não está só contando uma história, não é anedota, não é uma piada. Você quer você tem um objetivo para isso. Você quer fazer com que os personagens, no caso são os jogadores, eles tomem ações, eles tomem decisões, eles sintam coisas. E quando você tem essa quebra, esse afastamento entre as sessões, você perde a imersão do jogador e dificilmente você vai conseguir resgatar isso daí. Você vai precisar de um grupo muito motivado, uma história muito boa e tudo muito bem encaixadinho para que isso aconteça. É possível? É possível. Já retomei histórias que já estavam 3 anos sem continuidade. Mas é difícil. Tem que estar todo mundo muito bem integrado aí. Para terminar, o pessoal falou assim: eu quero um relógio igual a esse. Tá fácil, tá, galera? Você pega essa imagem, você pode mandar imprimir ela em um adesivo, do tamanho que você quiser, tá? Você imprime ela no adesivo, um papel adesivo. Você pode recortar uma cartolina, um papel grosso, um papelão, o formato. Aí você vai colar esse aí em cima do papelão. Aí você vai lá na sua feirinha, lá naquela loja de bugiganga, e você vai comprar um relógio daqueles de 20 reais, 15 reais. É só você tirar o mecanismo dele, tá? Mas tira os ponteiros para não quebrar. E aí nesse aqui você vai furar ele, vai colar ele com os ponteiros, depois encaixar os ponteiros. Você fez o seu relógio de RPG aí, ó. Né? E vai estar fazendo sucesso na sua mesa. Este foi o momento artesanato. Do nada, né? O momento artesanato, a gente vai avançar. Deixa eu só anotar aqui, ó. Porque
eu falei do jogador iniciante e não anotei para fazer o card. Agora vamos progredir, hein? Tome corte, Valeste, tome corte, porque, né? A gente vai abrir com esse daí, ó. Vai começar eu ensinando a fazer um relógio lá na abertura do vídeo. Agora, progredindo, nós vamos falar assim, ó. Olha o diferentão. Qual que é a ideia aqui? Nós vamos falar de coisas que nós já fizemos, presenciamos, planejamos, executamos, alguma coisa de experiência nossa que foi bem diferente da experiência tradicional, tá? E para começar, personagens prontos. Então, o que acontece? Personagem pronto é uma coisa relativamente comum em one shot, especialmente em evento. Quem já foi em evento de RPG, normalmente você chega lá e você vai ter um personagem, ou você escolhe, ou o mestre designa um personagem para você, porque você tem 3 horas para jogar a sessão. E o tempo normalmente dedicado à criação de personagem rotineiramente é maior do que 3 horas, dependendo do jogador. Então, assim, você não tem tempo, você não tem como perder esse tempo criando o personagem. Normalmente, ou você faz no evento, ou você faz isso, você chega e já pega o personagem pronto, ou o mestre entra em contato com os jogadores quando é um cadastro anterior e tal, para eles criarem os personagens preventivamente para chegar já com o personagem pronto, né? Dito isso, eu tive uma oportunidade, eu recebi um convite para jogar uma campanha, não era one shot, uma campanha em que eu poderia escolher um personagem de uma lista pré-pronta. Não era para construir o personagem, era para escolher um personagem. E eu declinei muito graciosamente para os meus padrões. Por quê? Porque para mim não dá para fazer isso. Para jogar um one shot, para jogar alguma coisa nessa linha, tudo bem. Para você jogar uma campanha mais longa, uma campanha tradicional, uma campanha, eu tenho a necessidade de montar um personagem. Isso é meio sagrado para mim. Eu perderia muito da conexão com o personagem se eu tivesse que jogar com um personagem feito por outra pessoa, se eu não tivesse a oportunidade de construir esse personagem. Eu acho personagem pré-pronto para campanha longa desse jeito é uma coisa meio videogame. Uma coisa meio... O Baldur's Gate é assim. Você pode criar o seu personagem, ou você pode jogar com os personagens prontos que o jogo te oferece. E tudo bem, nesse caso, os personagens são vinculados ao cenário. Eu até prefiro quando é assim no videogame, do que quando eles tentam fazer o seu personagem de uma maneira artificial, ter um vínculo com a história. É aquela história que é genérica, mas ao mesmo tempo vale para todo mundo, sabe? É o guerreiro da luz do Final Fantasy, em que todo mundo é um guerreiro da luz, todo mundo é o escolhido. Normalmente, quando o cara vai fazer uma história artificial que caiba para qualquer personagem que for criado pelo jogador na história, ele vai ser um escolhido. Sempre, normalmente é nessa linha. Então, para campanha longa, eu já vi, e eu já recebi esse convite, eu já vi, acho que no Reddit, gente comentando sobre isso. Estava tendo um debate justamente sobre isso. Tipo, pô, vocês jogariam? E pelo menos nisso eu fiquei com a sensação que a galera ainda tem um bom senso de não jogaria. E eu concordo com isso. Eu acho que personagem pronto, para você jogar campanha longa de RPG de mesa, eu acho complicado. Eu acho exótico. Para mim, é um desafio. O Sons Oscarin tá falando no chat, eu jogaria. Perfeito. É um desafio. Eu, particularmente, tenho outros desafios quando eu vou jogar uma campanha longa de alguém. Eu não... Esse não é mais um desafio que eu queira. Então, parabéns para quem tem essa boa vontade e essa energia. Eu já não tenho mais. Mas saibam que existe essa possibilidade e pode ser um caminho. Se você, por exemplo, não tem como se dedicar à criação do personagem, o mestre é daqueles que que é igual eu, que fala assim, você vai criar seu personagem? Beleza, toma aqui esse arquivo Word de 32 páginas com informações do cenário para você ler e pensar no seu personagem a partir dessas informações. E você não tem tempo para isso. Compreensível, aceitável, segue o baile. Nesses casos, talvez você fale, cara, você não quer construir um paladino para mim, não? Que enquadre na sua história? E aí eu penso só nos detalhes, sei lá, eu faço a ficha, você faz o story, sabe?
talvez você queira combinar isso com o seu mestre. Eu, pessoalmente, não faria isso, nem como mestre, nem como jogador. Acho que uma parte fundamental do RPG é a construção de personagem. Em alguns momentos eu acho, inclusive, mais divertido do que jogar com personagem. Pessoalmente. Eu não só jogaria, como já joguei. Eu não só usaria, como eu já usei. Porque o RPG, quando você vai tendo muito tempo de jogo, as coisas vão perdendo a graça se você não tiver mudanças. Né? Se toda a história é sua, você é aquela pessoa que vem da cidade pequena e está com um sonho de se tornar um guerreiro e ele quer dinheiro, fama e honra, esse aí cansa. Então eu geralmente eu aposto, eu me apoio em outros desafios que podem ser úteis e dar uma chacoalhada nesse quesito. Então eu vejo a possibilidade de usar personagens prontos como um desafio para o jogador na parte de interpretação. Ele tem que ser um jogador, ele tem que ser um personagem que não é o jogador. Ele tem que ser mais do que o que ele sempre é. Porque todo mundo já viu nas suas mesas aquele cara que sempre joga com um monge e é sempre igual. O cara que sempre joga com um mago e é sempre igual. O cara que sempre joga com um guerreiro e é sempre igual. Por mais que as coisas que ele pegue sejam diferentes, ele vai estar sempre igual. E se você usa personagens prontos, você cria um desafio a mais. Eu concordo com o Marcelo que fazer o personagem é uma das grandes experiências que você tem no RPG. Cara, você cria a história em conjunto. Você está fazendo a sua contribuição para o cenário, a sua contribuição para o enredo, a sua contribuição para a trama e tudo mais. Mas você também pode jogar para ver onde a história vai dar. E você pode ser um personagem pronto. Eu acho que pode ser meio sem graça quando a campanha é bastante longa, assim, ou quando a pessoa escolhe mal. Porque aí ela não vai ter tanta aquela identificação com o personagem. Tá? Mas se você conhece o mestre, se você está inteirado, se você está integrado e você escolheu bem, você pode sim fazer uma aventura divertida. O que você não pode fazer é. O mestre pensou em tudo, cara. Ele pensou no roteiro, ele pensou no cenário, ele pensou na trama, ele pensou nos personagens, ele montou tudo. Aí você pega aquele ladino, não, você pega aquele paladino humano, da divindade leal e boa. O cara é todo e de repente você começa a fazer coisa malvada, você começa a sacanear, porque você é assim. E você esqueceu que você pegou um personagem que não era. Então encare isso daí como se fosse um desafio pessoal, tá? Para você jogar. E realmente pode ser divertido. Eu só usei para campanha longa uma vez. E eu uso personagens prontos para aquelas aventuras mais curtas. 5, 6 sessões, aí fica legal. Ó, preciso fazer. E geralmente a fórmula que eu faço é a seguinte, ó. A história vai ser essa, o local é esse, o contexto é esse, e são 4 jogadores, eu faço 7 personagens. Aí eles escolhem. Porque vai ficar sobrando esses personagens. Esses personagens podem ser usados ou não. Mas eles têm possibilidades. Não é, é o que sobrou pra mim. Que isso também é ruim. Como é que tá aqui? Tô vendo o chat em polvo rosa. O escolhido funcionaria adequadamente se colocasse um vilãozão vulnerável a build específico. Sim, é porque o Marcelo falou isso aí, um exemplo muito bem colocado, porque lembra que a gente falou da continuidade e tudo mais? É o jeito mais direto, mais reto, mais certeiro para você usar personagem pronto, cara. Você tá usando personagem pronto por um motivo. Você tá querendo direcionar a história. Se você tá querendo direcionar a história, você já coloca a explicação. Não, eles estão aqui por quê? Porque eles são escolhidos, eles têm um destino, eles vão enfrentar um vilão, e aí você já simplificou. Ah, fica sem graça. Assim, não necessariamente, cara. Só não pode ser toda a história assim. Senão... Ok? Não tenho ressalvas. Então vamos seguir, vamos pra frente. E o próximo diferentão... Um jogador, 2 mestres, 3 tempos diferentes.
Cara, isso daí foi um exercício, como direi, foi difícil pra caramba. Vocês conhecem o Lampião que joga na mesa do Salada. Um dia ele era meu vizinho, que ele estudava na mesma faculdade, cursos diferentes, mas ele era meu vizinho. E ele estava lá e eu falei assim: Lampião, tive uma ideia. E ele: qual, meu amigo? Conte-me a ideia que está em sua cabeça. E eu falei isso pra ele: quero montar um jogo que vai ser um jogador com 2 mestres e 3 tempos diferentes. Como que isso funciona? Cara, lembra que a gente tava falando de história linear? Essa história aqui, ela não é linear. Um mestre, ele vai ser encarregado de narrar o passado do personagem. Um mestre vai ser encarregado de narrar o futuro do personagem. E a história vai terminar no que seria o presente do personagem. Esse é o contexto. Como é que funciona isso daí? O jogador vai ter um personagem que ele tem que ser um personagem já guiado, tá? Porque... Nicanalha, seja bem-vindo. Como faz pra jogar? Estou procurando mesa faz tempo. Olha só. Será que ela veio no lugar certo? Será que veio no lugar certo? Hã? Olha aí, hein? Aqui, ó. Lá no Discord, volta e meia, tem gente oferecendo Isso é mesa, verdade. gente procurando mesa. Isso é verdade. Então vou voltar aqui. Como é que funciona essa parada? E a parada é a seguinte, meu amigo. No presente, o jogador, ele tem que ter um personagem investigador. Ele é um cara, uma pessoa, uma homem ou mulher, isso aí fica livre para o jogador pensar. Mas tem que ser um investigador que ele vai até uma apresentação, no caso eu imaginei que seria uma ópera, né, ou uma grande orquestra, porque algo aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu aí. Ele não sabe o que aconteceu. Então a história do presente, ela ia acontecer naquela de informar a ele que algo está lá para ser feito, para ser realizado, e ele ainda não sabe o que é. É um caráter de urgência e ele tem participação ativa como investigador. No momento em que ele vai ter o primeiro contato com o que vai acontecer, que ele chega lá, a história quebra e narra-se o passado dele. Não é um passado distante, é um passado de alguns dias, onde ele conhece uma pessoa, que é amigo de uma pessoa, e essa pessoa faz parte dessa apresentação. Esse grupo de pessoas. Lá, ele vai ver que ele conhece todo mundo e tudo mais, e ele vai vendo quais são os NPCs. E esses NPCs vão ser apresentados para ele, cada um com a sua motivação, ele vai conhecer todo mundo, vai ser convidado pelo amigo ou amiga dele para participar e tudo mais. E cria-se uma tensão entre os NPCs. Né? Quando cria-se essa tensão, quebra-se a narrativa mais uma vez. E essa narrativa vai para o futuro. No futuro, ele está investigando a morte de alguém. Então ele já começa a ver quais são as pistas. Mas ele não sabe ainda quem morreu. Ele vai ter contato com as pistas. E ele vai recebendo essas pistas até o momento em que concluímos essa parte da investigação, volta-se ao passado. E aí essa história vai indo e vindo, onde no passado ele vai ter informações sobre o contexto, o enredo e a trama. No futuro ele vai tendo contato com as pistas, para ele ter que induzir quem que morreu, quem que coisa, quem que estão fazendo ali e tudo mais. Até que vai chegar no momento da investigação sendo mais ou menos assim,
quando ele vai chegando no passado, ao ponto dele ter a certeza dos motivos que poderiam levar ao crime que aconteceu, e no futuro ele está chegando ao momento em que as pistas vão demonstrar o que aconteceu, ele vai ter a prova, a gente volta para o presente, e no presente vai ser narrado o crime. E aí, quando isso acontecer, ele já tem a motivação da primeira fase, que é o passado, ele já vai ter as provas do futuro que ele já recolheu, e agora ele vai saber qual que é o crime para encerrar a história. Tinha 3 finais, né, que a gente tinha bolado, né, que eu imaginei. Um deles ia ser uma trama que era para incriminar alguém, na outra ia ser uma vingança torpe e muito vil, e na terceira ele era o assassino que mata por acidente. E aí você fecha a história inteirinha, porque você tem tudo completo, só que com 3 linhas de tempo diferentes. Isso daí foi a coisa mais louca que eu já consegui produzir na minha vida. Só que a gente não chegou a narrar. Eu teria muita dificuldade de alinhar tudo de uma maneira que não fosse caótica. Mas tem Eu jeito. teria muita dificuldade. Não, eu acredito. Eu só não sei como fazer. Eu não sei se eu conseguiria, é isso que eu tô dizendo. Meu sonho é botar essa aventura pra correr, cara. Meu sonho. Só que tem que ter alguém pra narrar junto, não pode ser o mesmo mestre, exatamente pra não ter o vício narrativo. Porque você precisa tirar até a independência do passado e futuro. É igual o Memento lá, o Amnésia. Você não tem um vício narrativo. Quando ele esquece, você vê que a narrativa, a história vai seguindo, ela vai te deixando com várias certezas dentro das suas incertezas. Aí no final, assim, quando você entende o que está acontecendo, ele fecha. E ele fecha de uma maneira muito pontual. Porque o que ele fala ali, você vai recordar tudo aquilo que você já viu, tudo aquilo que você já concluiu, e você vai falar assim: ah, então era isso, olha só. E é o que acontece nessa história aqui. Pois é, Skyrim. Imagina escrever um livro assim. Que bacana que não ia ser, hein? Não, é o que eu falei, parece uma ideia do caralho. Eu não sei se eu consegui. Eu teria muita dificuldade de conseguir articular tudo de uma maneira funcional, entendeu? Eu ainda. Eu hei de fazer isso funcionar. Só que eu não sei quantas sessões. Esse é o problema. Pois é, essa era uma dúvida que eu tinha, que eu ia te perguntar. Porque assim, é um tipo de coisa que você tem que ter um over control tão grande, assim, um controle massivo na história, incluindo sobre os prazos de narrativa. Se você se perder, se você por um instante deixar a coisa soltar, você não consegue reunir a história de novo. Você não consegue. E eu falo isso porque eu já tive uma outra loucura que eu já tinha narrado antes, que era uma história por e-mail, que era PB, Play by Mail. A gente era um clube de e-mails onde as histórias corriam e a pessoa jogava respondendo as mensagens. E a história, cara, ela era uma narrativa colaborativa. Então eu, como narrador, mestre, eu falava o que estava acontecendo e o jogador não só dava a resposta, tipo sim, não, ele tinha que descrever o que ele queria, o que ele ia fazer, as consequências que ele desejava ter, e aí a história ia sendo montada. E a história ela estava sendo construída numa investigação também, onde terminou a última sessão, o vilão foi descoberto, né, e ele estava fugindo, e o investigador estava atrás, era uma perseguição com carruagens. E era bem naquele estilo de estamos com a carruagem num desfiladeiro, numa estrada curta, cheia de pedregulhos, numa noite de névoa e garoa. E já estava tudo planejado, eram 3 finais possíveis: o final do bandido escapar, o final do bandido ser preso e o final do investigador morrer porque ele sofreria um acidente. E perdeu-se a conexão da história
exatamente por causa de feriados e ai, é semana de prova, Olha. ai, tá. E a história nunca terminou por causa disso. O MHG É puxado. perguntando, ó, se vai narrar o crime, como vai estar investigando depois? O crime ele vai ser narrado na fase final, MHG. É. Uma parte é antes do crime, Primeiro, a última coisa que você narra é o presente. exato. A última coisa é quando o crime acontece. E aí que vai ser a questão. Se o investigador estiver presente no crime, no ato do crime, ele é o culpado. Porque a única maneira dele ver o que aconteceu é ele ser o culpado. Se ele não viu o que aconteceu, ele vai ter aquela pista que ele deixou passar lá atrás, aquela coisa que ele deixou passar lá atrás, ou aquela pista sem razão que ele achou lá na frente, vai ser mostrada aqui. Ele vai falar assim: ah, agora eu sei, é atrás dessa pessoa que eu vou. Ah, e dentro da história o personagem. Ah, entendeu. Então esse é o contexto. Louco? Sim. Muito louco. Mas eu acho que seria bem divertido. Podemos seguir, então? Eu achei interessante. Cara, eu já falei, eu fico vidrado. Então vamos seguir. Vamos seguir porque quando o papo de BS é feito só nós dois, o troço é mais rápido, né? A gente já tá indo pro terceiro, quase pro terceira via, hein? A narrativa giratória. Eu tinha tirado esse daí, ó. Uai. Mas eu voltei, eu esqueci de apagar, então eu vou falar dela. Narrativa giratória, nós já fizemos, só que foi mais para experimentação, tá? Isso aqui é dinâmica de narrativa, é bem legal. Imagina que você tem um grupo de, sei lá, 6 pessoas. 6 pessoas. Normalmente um é o narrador, os outros 5 são jogadores, tá? A ideia é você criar um cenário colaborativo. Tipo, vamos jogar onde? Ah, é o reino tal, lá tem isso. Todo mundo dando ideia. Quais são os acontecimentos que estão acontecendo ali? Tá acontecendo isso, porque tá tendo uma intriga, tem um monstro, tem um não sei o que, tem uma bruxa. Todos esses elementos vão ser jogados ali e a gente vai fazer essa contextualização todo mundo junto, tá? Aí vamos montar os personagens? Vamos montar os personagens. Aí vamos montar que tanto de personagem. Cada um vai montar um para si, todos os 6, tá? Cada um vai montar um para si e ainda vai montar mais uns 3 extras para dar apoio, ou seja, vai ser um grupo de personagens grandes. Nem sempre, né, não necessariamente ou nem sempre, eles devem agir juntos, mas são personagens interligados e interligados à trama. Como que funciona a narrativa giratória? Marcelo será o narrador. Ele vai criar o primeiro plot de história, o primeiro arco. Cada um vai pegar o seu personagem, vai colocar ali. Ele vai pegar o personagem dele e jogar de NPC ali. E os outros personagens de apoio podem ou não aparecer dependendo do narrador. E esse primeiro arco vai começar a ser narrado. A história vai começar a seguir. Quando ele chegar num ponto onde o arco vai ser concluído, onde aquele ciclo vai fechar, outro jogador, imediatamente após o término, outro jogador vai ser o mestre. Os outros jogadores continuam na história, mas a história vai ser guiada por outro narrador. Joga-se mais um arco. E no próximo arco muda-se o narrador. Aí os narradores vão se alternando a cada arco. E a história vai seguindo com o seu personagem. Todos vão jogando a história. São histórias episódicas, são histórias de arcos mais curtos. Cada um vai narrar tipo 3 sessões, 4 sessões no máximo. E todos vão partilhar da experiência de mestrar e de jogar. Isso a gente já fez nas mesas daqui. Só que era assim, era uma sessão só. A gente fazia não por arco. Tinha uma dungeon, e essa dungeon tinha os seus elementos. Então, até chegar a certos pontos de finalização, era um narrando. E aí a história ia girando e cada um. E a história era divertidíssima, porque a história estava indo no rumo, de repente ela. Aí de repente.
Mudava completamente. Mudava, só que a gente tinha que ter o cuidado de não negar as coisas que já tinham acontecido. Por isso o personagem do mestre, ele é um NPC quando ele narra, mas ele é um jogador quando ele joga. Então é uma coisa que eu acho legal, diferentona, e pode ser divertida, principalmente se você fizer mais rápido, que é para ter o gosto da experiência, não só um método de jogo, né? Achei interessante. Eu acho que eu nunca participei. Esse foi aquele que vocês mudavam até o sistema? Não, esse daí era outro. Esse era o nosso clubinho de jogo de toda quinta-feira e a gente jogava histórias de até 3 sessões. Mas aí mudava sistema, mudava tudo. Achei a premissa interessante. Achei curiosa. É um, Queria ver mais efetiva. é um bom exercício de mestragem e jogagem, né? É um bom desafio. Porque tem gente que fala assim, ah, eu não dou conta de mestrar. Às vezes, fazendo isso daí é uma boa Eu iniciação. tenho, eu tenho a impressão de que a continuidade pode ser de fato um problema, né? Sim, com certeza. Se a pessoa não tem tanta experiência, então. Por isso que é bom colocar essas histórias episódicas. Uhum. Trechos episódicos. Por quê? Porque aí o cenário é o mesmo, a gente já sabe qual que é. Os personagens são os mesmos, todo mundo já conhece. Só que é um outro episódio, é uma outra aventura, é uma outra dungeon, um outro monstro, é um outro desafio. Faz sentido. Pô, achei curioso, achei interessante. Tenta Se alguém aí. quiser testar aí e falar pra gente, Isso, faz aí, depois põe nos comentários. Porque vai que rola, vai que faz sucesso aí. o seu áudio tá dando problema pra mim. Mas eu acho que é só pra mim, acho que a minha transmissão tá ok. É, eu não senti. Eu vi que no começo o seu tava meio picado. Mas é aquele negócio de sempre, né? Que de vez em quando dá aquela voz de robô. Eu esqueci de colocar o cabo aí, enfim. Minha internet fica dando chiliquinho. Então vamos seguir que temos mais coisas diferentonas. Não, aí cadê? Não, agora já é. Ué, você Agora falou o já é o seu, próximo, Marcelo? não. Falei, aí. Oxi! Ah, não falei o meu, não. Falou, não, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é ao vivo, hein, galera? Isso aqui é assim que funciona. Falou, cara, personagens personagem prontos. pronto. É, olha só. O Marcelo tá tentando enganar a gente, galera. Não confie nele. Estou tentando ludibriar as pessoas. Bom, agora sim, então, né? Vamos chegar aqui no Vamos Ver, né? Vamos chegar aqui no Faz-me Rir, que são os novos jeitos de jogar. Aqui a ideia é pegar um, um leque, um pedaço do que tá rodando aí na internet, que a gente tá vendo aí um monte de notícia. Esse tempo atrás teve até uma iniciativa aqui no Discord nosso de fazer uma dessas metodologias aí. Só que, né, como a gente vai falar aqui, vocês vão ver, né, o porquê dá certo, o porquê que não dá certo, o que precisa para você conseguir, tá? E para começar, revezamento de personagens. Cara, para quem não sabe, deixa eu só ver um negócio aqui que parece que deu uma treta aqui. Não, tá ok. Pra quem não sabe que tá vendo essas fichas aí, ó, essas fichas aí são de eras, tá? Da história que começou na quinta-feira da semana retrasada. Nós não estamos usando essa metodologia, mas é uma metodologia que pode ser utilizada, tá? Como é que ela funciona? Revezamento de personagem, ela pode acontecer de várias maneiras. E é simplesmente você alterar os personagens. De alguma forma. A mais básica que tem, é quando você pega uma história e ela tem um alcance, uma abrangência um pouco maior do que somente a vivência do grupo base do jogo. Então, quando um grupo se une, nós somos exploradores, e eles vão lá para pegar o chifre dourado do unicórnio de não sei o que, papapá, isso daí é uma aventura muito fechada. Isso é uma aventura muito estreita, muito restrita. Agora, quando você tem
um cenário onde nós temos um conflito numa determinada área, com uma invasão de criaturas monstruosas que estão ameaçando cidades e fazendas e tudo mais, você já tem uma história com um pouco mais de abrangência, tá? E o revezamento de personagens acontece quando você estabelece o seu cenário, estabelece o que está acontecendo por ali, todos os itens mais importantes do enredo que você está seguindo, e você fala para os seus jogadores criarem mais de um personagem, tá? O que você vai fazer é como se fosse a possibilidade de criar vários grupos, 2 grupos, 3 grupos de aventureiros dentro deste mesmo cenário. Eles podem se revezar na mesma aventura ou eles podem participar de aventuras paralelas. Só que durante a aventura, durante os acontecimentos, durante a história seguindo, toda vez que você planejar que as ações desse grupo vão sofrer consequências ou vão influenciar as ações do outro grupo, você troca o grupo. Os jogadores vão deixar esses personagens aqui em pausa e você vai pegar o outro grupo e vai jogar ou da história que você acabou de fazer para frente ou um pouco antes disso acontecer para eles verem o que os personagens de lá fizeram. Então, nós somos aventureiros que vamos lá derrotar a criatura malvada para lutar, coisaram, venceram, mataram e pum, derrubaram o monstrão. Neste momento, esse do meio é monge. Não tem monge, hein? MH, não tem monge, hein? Só pra você ver. O anão barbudo é mago. Ele tá falando da imagem aqui aqui, ó. Ele tá falando da imagem aqui, ó. O anão barbudo é mago. O oriental de espada é clérigo. O rapazinho de arco é um humano caçador comum. E o cara todo cheio de risco ali é um construto. Construto? Isso. É um undead? Não, Undead? não. Ele é um processo muito mal feito de ressurreição. É só conhecendo Eras pra saber. Enfim, onde eu estava? Sim. Então. Ih, rapaz, me perdi, hein? Voltando então. Quando eles acontecem de matar um monstrão e tudo mais, eles. Ah, vencemos, agora vamos voltar. A morte do monstro lá vai provocar outros efeitos. Tipo isso, o MHG, um ressurgido. A morte dele vai liberar um outro mal, vai provocar uma histeria nos monstros que estavam atacando a região. E aí essa nova situação vai ser vivida pelos novos personagens. Então os jogadores deixam aquela história lá pausada e começam a jogar com esses aqui. E aí você vai girando esse processo para fazer com que os jogadores, através de 2 grupos ou 3 grupos, participem da elaboração dessa história de maneira mais ativa. Tipo, um protagonismo e o que está acontecendo por trás da aventura ali. As consequências ou causas daquilo que eles estão enfrentando. É legal, já fiz isso várias vezes, principalmente em aventuras mais curtas, mas já teve aventura longa que eu usei esse processo. Eu acho que tem potencial. O MH falou ali no chat, ainda na giratória, sobre a formação de um grupo como no Ritmo de Fuga, uma guilda que forma e envia grupos para cada caso. Eu acho que pode fazer sentido, assim. Eu acho que é uma linha. Não precisa ser para D&D, você pode pensar isso, por exemplo, por exemplo, de Heist, né? Se você pensa numa história de Heist, em que você tem, assim como ele falou no Ritmo de Fuga é Baby Driver, né? Baby Driver, isso mesmo. Muito bom, aliás. Muito bom. Então, assim, você pode fazer uma coisa, no D&D você pode fazer uma guilda, e aí você tem aventureiros diferentes que vão fazer coisas específicas, ou você pode fazer em heists e cada vez é um personagem diferente, você pode criar vínculos entre os personagens, sejam eles de amizade, familiaridade, ou até de rivalidade. Você pode trabalhar em cima dessas premissas e o efeito que eles vão tendo no cenário. Eu acho que é um jeito interessante. E ele abre espaço, por exemplo, eu que sou
arredio, eu que sou um tradicionalista, conseguiria jogar se eu pudesse, por exemplo, criar os personagens. Tipo, você cria 3 personagens aí e cada hora você joga com um. E aí você escolhe de acordo com a aventura que você for jogar. Porque às vezes você faz isso, você pensa, pô, eu vou fazer um personagem que é um personagem mais guerreiro, vou fazer um outro personagem mais social, vou fazer um outro personagem mais mental, sei lá. E aí, de acordo com a aventura, eu uso um deles, entendeu? Mas isso fica muito mais legal, Marcelo. Como você falou, ó, não, eu vou criar os personagens. Pode deixar criar, cara, porque vai ser muito mais legal, porque você pode criar personagens diferentes, com interesses diferentes, e que todos eles vão ser relevantes de alguma maneira para a aventura. Uhum. É, tem potencial, achei curioso. Acho bom pra quando quiser que a campanha influencie mais no mundo. Tem um espaço pra você fazer isso, né? Bem, eu acho legal. Muito bacana. E é por isso que vamos seguir. Podemos ir pro próximo, né? Bora. Bora! West Marches, o tópico dos tópicos. Um dos motivos que eu sugeri esse tema foi porque recentemente teve o anúncio da 4ª campanha do Critical Role, e aí já teve um crossover, porque quem vai narrar vai ser o Brandon Lee Mulligan, do Dimension 20, e gastei todo o meu inglês agora, hein? Mas não tem o que fazer, gente, não todo em inglês. E a grande inovação, além da mudança do narrador, porque é a primeira vez que eles não botaram o Matthew Mercer como narrador e sim como jogador, é que eles resolveram fazer uma campanha West Marches, né? O Brennan vai fazer uma campanha West Marches. Então, qual que é a ideia, né, do West Marches? O West Marches funciona muito bem e ele mistura um pouco de tudo isso que a gente foi falar. De revezamento de personagens, de campanhas giratórias, de narrativas não lineares, tudo isso está incluído ali. O West Marches surge originalmente a partir de um jogo narrado pelo Ben Robbins, que é um designer, e que tem uma característica muito peculiar, que é ele atribui aos jogadores o papel de se organizar suas agendas e decidir o que eles vão fazer e como. E isso é um negócio que facilita demais, assim, tira uma carga considerável das costas do mestre, que pode se dedicar exclusivamente a planejar as aventuras. Tematicamente, qual que é a premissa, né? A premissa conceitual. É de que os aventureiros vão estar numa espécie, o MH falou de bastião aí, uma espécie de bastião, né? Um ponto de vanguarda da civilização em uma área selvagem. Então, você tem uma área que é completamente selvagem e é parcialmente mapeada, ou nem isso, ou mapeada, enfim. Mas só existe uma cidade ali, um forte, uma cidade fortificada, algo onde a civilização chegou e parou. Ali foi o máximo que eles conseguiram chegar e estabelecer com segurança. E a partir daí para frente é com o aventureiro. Então, descobrir o que tem ao redor, descobrir o que tem na região, explorar e tal, é com os aventureiros. A galera que tá ali morando ali, eles não tem como fazer isso. Não é o rolê deles. Eles estão ali para fazer uma colônia, alguma coisa nessa linha. Então, dali em diante é com a galera. Então, os aventureiros vão querer aproveitar essa oportunidade para fazer uma grana forte e tal. E aí a ideia conceitual é, cara, tem uns aventureiros que foram para essa cidade, porque eles ouviram falar que tem aventuras disponíveis na região. E aí eles estão na taverna e os caras falam, pô, ouvi falar de uma caverna ali e tal, meio dia de viagem daqui, quem quer ir lá ver de qual que é? Aí os caras se organizam e vão. Mecanicamente, o que você faz é ter um pool de jogadores, você vai ter uns 10, 12, 14 jogadores, que eles vão organizar suas agendas pro dia que algum deles possa jogar. Então não é o narrador tentando organizar com a galera, pô galera, então vamos jogar hoje, não sei o que e tal, todo mundo pode, não sei o que. Cara, você tem 14 jogadores. Eles vão mandar mensagens entre eles ali, você faz um grupo do WhatsApp, os caras, pô galera, eu queria jogar esse sábado aí e tal. Quem quer jogar? Ah, eu quero. Beleza, temos 4 pessoas. O que a gente vai fazer? Dá uma olhada lá no mapa. Ah, tem essa região aqui. Olha o Marcelo travando, ó. Caiu. Vamos ver aqui, entre mortos e feridos. Caiu, Marcelo, olha só. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Você travou. Eu tô te ouvindo. Travei e voltei. Exatamente. Você estava falando alguma coisa sobre sabão e em pó. aí... Isso. Hã?
Tá. E aí a galera tá lá, os caras organizam assim, os 4 jogadores lá se organizaram no grupo e falaram, pô, então vamos jogar e tal, onde é que a gente vai? O cara falou que tem uma área ali tem um boato, você pode fazer uns boatos como narrador também. E aí, pô, tem uma região perigosa ali, vamos lá e tal, bora. Aí os caras falam pro narrador, é o seguinte, a gente pode jogar no sábado, você pode narrar? Ah, posso. Não, beleza, então, a gente vai seguir esse boato aqui, ó, de que tem uma caverna lá, um mercador voltou, voltou para a cidade falando que tinha um lugar lá que ele achou umas pepitas de ouro, mas ele teve que fugir porque tinha umas aranhas meio grandes e tal. Rola da gente jogar esse lugar? O cara, rola, beleza, vamos lá. Aí o narrador vai preparar um one shot de uma tarde. Os caras vão lá no lugar das aranhas, é isso. Os caras vão viajar até lá, vão enfrentar uns desafios, o narrador vai botar uns monstros, vai botar uns puzzles, vai fazer uma historinha para aquele lugar ali. Os caras vão rolar no negócio e eles vão voltar com o acréscimo do cenário. Então, quem volta vivo, porque às vezes as pessoas morrem, e essa é para ser uma campanha de alto risco, né? Quem volta vivo acrescenta o conhecimento que já tem lá. Eles vão lá, eles vão anotar num diário, ou vão compartilhar esse conhecimento com a cidade, falando: olha, a caverna de fato tem umas pepitas de ouro, a gente pegou aqui, tem umas aranhas que são perigosas para não aventureiros, mas a gente conseguiu matar elas tranquilos. Mas, quando a gente começou a avançar mais a fundo, que a gente viu que tinha um brilho estranho, que talvez indicasse ainda mais ouro, a gente achou uma aranha meio grande lá que botou a gente em risco de verdade, a gente percebeu que não estava preparado e voltou. Então pronto, agora se alguém quiser depois, no próximo final de semana, ir lá tentar vasculhar o segundo nível da caverna, eles falam com o narrador cria e faz. Então assim, a vantagem maior do West Marches é a flexibilidade. A gente falou, campanhas tradicionais exigem compromisso, exigem assiduidade, exigem organização, e tudo isso pode ser, na verdade, um impeditivo para você jogar uma campanha. A gente sabe que a vida é cruel, tira as nossas capacidades de fazer isso com os hobbies, então uma campanha no estilo West Marches, ela meio que resolve em parte esse problema. Você tem muitos jogadores, talvez você queira ter mais de um narrador, dependendo de... eu tenho 14 jogadores e todo final de semana tem 8, 9 pessoas querendo jogar. Talvez se você tiver 2 narradores, funcione melhor. E aí essas coisas vão sendo elas são não lineares, elas podem ser não lineares, elas podem acontecer simultaneamente. E elas vão acrescentando informação e você vai construindo um cenário a partir daquilo ali. Entendeu? Cara, a genialidade dessa simplicidade ela é muito grande. Porque não é uma coisa inédita, por mais que tenha sido popularizado por esse sujeito que o Marcelo citou. Isso daí já é feito desde os joguinhos de 2 bits que tinha nos PCzinhos mais antigos, que existiam cenários montados ou jogos em que a pessoa desenvolvia lá o mapa, só que não tinha nada designado nele. Então, à medida que os jogadores escolhiam para onde ir, é que a coisa acontece. Esse é o jeito que eu sempre usei para narrar, porque eu não gosto de ficar prendendo os jogadores em uma história só, apesar de que algumas tem sempre um cerne, né? Mas eu deixo elas livres, então os próprios jogadores se empenham. E eu acho isso fantástico. E nesse caso em específico do West Marches, a graça está exatamente na possibilidade de você gerar vários jogos que são funcionais e que eles não serão, dificilmente serão, muito longos. Ele é basicamente para campanhas mais curtas, exatamente para explorar e revelar as situações do mapa. Você vai ter continuamente a participação do pessoal, não precisa de estar todo mundo lá, então grupos retalhados ali podem fazer parte. E você não precisa nem sempre ter o mesmo personagem, você pode ter um personagem diferente a cada participação. Ou seja, o jogador pode viajar na maionese do tanto que ele quiser, o jogador vai enfrentar coisas muito diferentes uma das outras, o mestre não vai ter exigido dele aquela preparação de nossa, eu tenho que bolar um negócio aqui para depois de 7, 8 sessões ainda tá funcionando, ou fazer um jogo de ano. Você tem sempre uma coisa mais reduzida, mais aplicável, mais divertida, mais rapidinha e um monte de one shot se você quiser. O mapa ele não precisa ser definitivo, igual o Marcelo falou, tinha umas aranhas lá e tal, nós pegamos uma coisa e vimos que tinha mais coisa. Ou seja, se for para voltar, tem condições de voltar.
Se for para ter, você ainda pode explorar o mesmo lugar várias vezes. E se você tem uma base de cálculo, desculpa, uma base de registro única, você pode realmente fazer com que existam diários, existam descrições. Ó, aqui já teve fulano de tal, o grupo tal, fez isso, isso, aconteceu isso. Já teve, aqui é assim, assim, assim. Então você desenvolve o cenário continuamente. E isso não impede o narrador de criar. Isso pode ser um risco, né? Tipo, pô, o cara cria lá, o cara cria um negócio, você só inverte o design original, o Ben, ele até fala que uma vantagem que ele notou como narrador é que o negócio meio que reduz a procrastinação dele. Então ele queria criar coisas no cenário, mas às vezes ele ficava procrastinando, porque, pô, os caras não vão para lá, não sei o que e tal. Ele passou até deadline. Então chegou na terça, a galera falou, pô, no sábado a gente queria ir lá na Fortaleza Afundada, lá na Fortaleza Submersa. E ele, pô, beleza, então agora ele tem até sábado para pensar o que tem na porra da Fortaleza Submersa. E ele cria. Então, assim, e aí ele pode decidir que na Fortaleza Submersa há registros de uma civilização antiga. E agora ele já tem um elemento de cenário que ele, e só ele como narrador, ou ele e outros narradores, podem utilizar para próximas campanhas. Pode ser que em uma outra exploração, em outro lugar, de outro grupo, ache também evidências dessa civilização. Em outro lugar, de outra maneira, ache rastros arqueológicos, ache não sei o quê. E você começa a construir um lore que está relacionado sem prender as pessoas na história, sem elas precisarem fazer uma quest e inteiramente, sozinhos, que só aquele grupo produza todo aquele lore, todo aquele conhecimento que você quer incluir no cenário, entendeu? Exatamente. Eu acho que é um ótimo exercício para quem quer, mais uma vez, né? Para quem quer aprender a mestrar, e um ótimo exercício para quem quer jogar e não tem tempo para campanha longa. Ok? Seguindo? Seguindo. Antologia. É a minha praia. Eu desenvolvo eras há muito tempo. Eras de Caixi. E a Era de Caixi, mais do que um sistema, ele é um cenário. Caixi é um cenário. E ele é um cenário grande, cara. Ele é dividido em 4 eras de existência. Ele tem muita coisa. É muito, muito background envolvido nas aventuras. Então, o que é o jogo por antologia, vamos falar assim, né? É o seguinte. Antologia é quando você reúne exemplares, livros, trechos, pedaços de alguma coisa que ele meio que se fecha em si mesmo. Por exemplo, eu vou pegar a antologia igual estaria, antologia de GURPS. São todos os diversos livros de GURPS. Eu quero a antologia de Machado de Assis. Eu vou pegar as obras de Machado de Assis e vou classificá-las, vou reuni-las, vou agrupá-las de acordo com um certo preceito, certa organização que eu desejo. Então, quando você narra por antologia, ou você joga na antologia que foi criada, você vai participar com grupos que não necessariamente são os mesmos, você pode ter grupos de personagens diferentes, com os mesmos jogadores, que vão vivenciar momentos diferentes ou cenários diferentes dentro de um mesmo contexto maior. Por exemplo, Caixi, ele é dividido em 4 eras. E o pessoal gosta de jogar em Caixi. Lógico, toda vez a gente varia. A gente já jogou em outros cenários, a gente jogou Alien, tem um tempinho aí a gente terminou o Alien, de vez em quando a gente joga Vampiro, de vez em quando a gente joga Mistério, a gente vai sempre variando aí esse sistema. Jogamos Pathfinder tem um tempinho, eu esqueci o nome do outro sistema. Enfim, jogamos Cobalt Ate My Baby um tempinho atrás também. Então a gente vai variando. Só que quando vai jogar em Caixira, eles querem jogar no cenário. Não, nós queremos jogar na primeira era, lá no lugar tal. Não, vamos jogar na segunda era, quando aconteceu tal coisa.
Não, vamos lá na Terceira Era porque teve uma guerra, nós queremos jogar um pouco antes da guerra, nós queremos jogar um pouco depois da guerra. Vamos para a Quarta Era, onde acabou com a magia. Vamos jogar quando a tecnologia está começando a... Então eles vão escolhendo os momentos que eles querem jogar, e a narrativa que eu faço é para desenvolver o cenário e desenvolver a linha histórica que está acontecendo ali. Então, se você tem o seu próprio cenário, você tem um reino, e esse reino é grande, esse reino é isso, esse reino é aquilo, e você acabou de narrar uma aventura grandona nele, em que personagens viraram épicos e tudo mais, quem sabe aí na sua próxima aventura você narra um tempo depois, em um outro pedaço do cenário, e vai desenvolver um outro trecho desse seu enredo, desse seu mundo, levando em consideração a realização que eles fizeram ali na primeira aventura. Ou você começa a jogar coisas do passado para explicar o porquê que esse reino é assim, ou para vivenciar alguma coisa que você falou, que há 200 anos teve uma grande revolta, ou um guerreiro fez um grande feito, e aí você começa a usar esses tipos de história para montar o teu cenário, para fazer os seus jogadores ficarem satisfeitos por estar criando elementos deste cenário e para que quando eles vivenciem essas histórias, eles tenham referências de feitos e atos que muitas das vezes podem ter sido realizadas pelos próprios personagens. É muito legal, eu aconselho. O pessoal da mesa adora. Agora, por exemplo, eles falaram assim: começou quinta-feira da semana retrasada, semana passada eu estava no evento, essa quinta-feira a gente joga de novo. Não, tal. Vamos desenvolver um reino novo que tem no cenário aí. Tem reinos que são reinos isolados, que nunca foram nomeados, a gente nunca chegou a jogar neles, assim. Tem um espaço deles lá vazio. Vamos criar então um reino novo? Vamos! Então a gente imagina que o reino podia ser assim, podia ser assado, e papapá, fez aquele tanto de coisa. Aí eu fiz um método aqui, eu reuni tudo, fiz lá, peguei as informações e eu criei o reino. Eles criaram os personagens, cada um criou a sua própria região dentro desse reino. Eles deram as informações, eu juntei tudo e pronto, começamos a jogar num reino novo do cenário que vai ter a sua própria esqueci a palavra. Seu próprio desenvolvimento, né? Sua própria história. Eu acho que é desenvolvimento mesmo. Seu próprio desenvolvimento. Pô, eu gosto disso, eu gosto da ideia de você fazer esse modelo de histórias, de juntar essas histórias dessa maneira. Também tive isso numa aventura que a gente jogou presencial, campanha que a gente jogou de longo prazo. E foi um rolê desse. A gente evoluiu os personagens. Chegou, acho que no final, 16º, 17º nível. E aí todos os personagens foram adquirindo futuros, assim, tipo... Um virou chefe da guarda real, o outro virou sumo sacerdote do deus, outro virou aquelas coisas, porque, afinal de contas, quando você tá no nível 18, 19, você está entre as pessoas mais poderosas do mundo. E aí, eventualmente, a gente jogou uma campanha posterior que foi isso, assim, foi uma coisa meio... Cada um criou uma história pro seu reino, do tipo, beleza, depois que o meu personagem sumiu, alguns eventos aconteceram, esse. E aí, diante desses eventos que a gente falou pro mestre, ele juntou esses eventos, e aí ele fez um one shot para outros personagens. Aí a gente cada um pegou um personagem e jogou a história derivada do que tinha acontecido. E foi muito legal, foi uma experiência interessante, assim, de ver como é que você faz para incorporar essas alterações do cenário, do que foi feito e tal. Isso é muito bacana. E isso vai criando o caráter de antologia mesmo, assim, de você dar uma variedade, né, para as histórias, porque isso foi uma coisa legal. Tinha jogador que pensava só em eventos de porradaria, tinha jogador que pensava só em eventos de tipo social e revoltas e não sei o quê. Tinha jogador que só pensava em coisas boas que aconteceram, teve outro que, tipo, imediatamente teve que lidar com uma revolta no reino por causa de algum outro negócio. Teve gente que queria declarar guerra ao reino do coleguinha. Então, assim,
foi muito interessante. Dá uma variedade. Esse processo coletivo de criação faz uma diferença grande nessas horas. E é divertido. Esse É. é o mais importante que eu vejo. É divertido porque eles vivenciam efeitos que eles provocaram com outros jogos. É bem legal. Uma vez eu fiz o cara apanhar para o personagem dele mesmo. Ele, tá, Uau. ele tava numa situação com o Aí personagem. já é meio. Aí eu já acho meio sádico já. Né, mas é legal, porque o personagem dele tinha. Ele era nível mais baixo e tal. E ele acaba topando com um cara muito forte. E o cara era ladino. E ele tenta roubar lá e tal. Porque ele sempre fazia isso. E aí eles truvam no tapa e ele toma uma sova, cara, ele apanha e tal. Aí ele percebeu. Ele percebeu depois. Por quê? Porque no outro grupo lá que ele tinha, que os personagens eram de nível alto, numa sessão que a gente já tava de saco cheio, sabe aquela sessão que não rende nada? Porque os caras estão evitando tudo. Os caras evitam fazer qualquer coisa. E aí eles foram acampar lá e eles deram bobeira de não vigiar. Aí eu botei um ladino de nível mais baixo pra roubar. E o cara deu uma sova nesse ladino e botou o cara pra correr. Aí lá no outro jogo, lá na frente, e o cara fez um ladino. Quando ele viu que tinha um acampamento, que ele foi lá e foi roubar o personagem dele da outra história e tomou uma sova, a sua. Aí ele percebeu, cara, ele achou bom, falou, pô, cara, massa demais. Agora, duas vezes que eu participei do mesmo combate, né, apanhando e batendo. Mas aí, como é que você fez pra manter a continuidade? Bom, como o personagem fodão tem totalmente o controle das ações, e no primeiro jogo ele escolheu não matar, ele escolheu simplesmente deixar ele ir depois de dar um monte de porrada. Quando o cara tomou duas pancadas lá e quase morreu, ele queria fugir. Aí o cara deixou, encaixou. Mas então, se tivesse matado, você matava o personagem. A gente sempre dá um jeito. Mas não precisou, eu sempre tive muita sorte nas narrativas. O vermelho gosta de ver perigosamente. É. Eu ia surtar com a possibilidade. Cara, eu tô nem não. Não, porque não era ele, cara. Era um cara muito parecido com ele, mas não era ele. Era o irmão gêmeo mal dele. Era o irmão malvado, o gêmeo malvado. A gente Era o separou. doppelganger. A gente Era o separou. duplo dele. Era o duplo, isso. Aqui, ó. Duplo, a gente falou sobre ele, hein? Inclusive entrou esses dias. Recente. Recente. Foi no Papo de Mestre sobre monstros difíceis. Exatamente. Aliás, eu tenho que fazer edição dos vídeos pra entrar aí, hein? Que eu não fiz. Cara. Nós tínhamos separado aqui, vou até mudar a tela aqui, ó. Nós tínhamos separado outras maneiras, só que a gente não ia aprofundar. E como um elemento surpresa aqui, que o Marcelo adora, Eu amo surpresa. eu queria só que a gente passasse, Marcelo, falasse rapidinho para aproveitar. Mesmo porque, igual eu falei, né, nosso tempo tá sobrando, que quando só nós dois o tempo encurta. Existem outras modalidades que a gente levantou, que quem não sabe do bastidor aí, ó, do Papo de Mestre, funciona assim, ó. Eu monto uma pauta e o pessoal do Regra corrige se for necessário, tá? Então, essa pauta, eu coloco os temas que a gente conversa, sempre que quando acabar o Papo de Mestre, a gente conversa um pouco, a gente idealiza mais ou menos, coloca o rumo que a gente quer, e aí eu coloco as pautas e coloco opções, ou opções prontas, ou opções que a própria pessoa sugere. E essa daqui, ó, quando colocou os novos jeitos de jogar, nós pegamos 3 itens, que foram esses que a gente apresentou. Só que tem outros que ficaram de fora, porque a gente ficou com medo de ficar muito longo e tal. Que aí eu vou falar ele aqui e Marcelo, com toda a sua presteza e dedicação ao RPG, poderá explicar e pincelar sobre eles de maneira magistral. Tá? Vou ter que improvisar isso. Exatamente. E o primeiro que eu vou falar aqui, ó, uma modalidade é o do sandbox, o sandbox aleatório. O West Marches é um sandbox, de certa maneira. Ele não é uma coisa... Se você botar num espectro de criação, assim, de cenário ou de condução de narrativa, você tem de um lado sandbox, do outro railroad, né? Tipo, railroad é aquilo que a gente fala, que é tipo, tem um trilho, vocês vão andar no trilho.
Vocês não dão cambalhota, não. Não fica tentando sair do trilho, não vem de Crazy Train, não. Tá todo mundo bonitinho no trilho que o mestre colocou. O Sandbox é o contrário. O Sandbox é meio que, brother, vai qualquer coisa aí. É uma campanha meio que 100% no improviso. O S-Marches, ele é meio Sandbox, porque não é o mestre que está decidindo de antemão um detalhamento, como é que uma coisa, qual vai ser a exploração de hoje, qual vai ser a próxima exploração, como é que elas estão vinculadas, não vinculadas. Não tem nada disso, é um sandbox de certa maneira, ele só não é 100% aleatório. O sandbox 100% aleatório é o tipo de aventura que o Vermelho narra, que o Du, que é um amigo nosso que a gente já mencionou algumas vezes aqui, narrava. Vamos jogar uma coisa. Nada. Tipo, vamos jogar uma coisa. Vamos jogar, beleza. A gente na cafeteria, vamos jogar alguma coisa aí. O que vocês querem jogar? A gente quer jogar Predador. Beleza. Deixa eu pensar na trama aqui. Deixa eu fumar um cigarro e pensar na trama. E aí ele voltava e era um sandbox. Na hora ali ele decidia o que estava acontecendo, de acordo com o que a gente falava. Ele pensava qual era a reação, inventava no cenário e fazia. Não é fácil. Não é qualquer um que consegue narrar, não. Eu acho que tem que ser um narrador... Você não precisa ser um narrador experiente, mas você tem que ser uma pessoa com experiência em storytelling suficiente. É versátil. Para conduzir. Menos, né? Você tem que ter uma capacidade de storytelling. Isso você tem que ter. Para poder narrar. Porque senão você vai se embananar. E a gente já explicou isso em outros papos de mestre, como que você desenvolve, tá? Direto eu reclamo, as pessoas não têm essa capacidade de extrapolação. A pessoa não extrapola. O extrapolar é você pensar um pouco além da consequência imediata. É você... É prático. É prático, você tem que ter prática nisso. É só você exercitar. Faz os exercícios aí. Se acontecer isso, o que eu faço? E se acontecer isso, quais são as possibilidades? E isso, quais são as possibilidades? E aí você vai aumentando aí a sua... Tem ferramentas para isso, tem coisas que você consegue... Tipo assim, é o que eu falei, você não vai fazer o que eu faço, que é se acontecer I, A, B, se acontecer C, D, se acontecer E, F, não é isso que você vai fazer. Mas você começa a ter algumas ferramentas especialmente ferramentas narrativas. Então assim, se houver um confronto, se houver um conflito, qual é a perspectiva? Você começa a trabalhar quase que um raciocínio lógico. Você pensa no perfil do personagem e aí é um grande o que ele faria nessa situação. Uhum, e a partir daí você vai construindo. É um bom resumo esse daí. Bom resumo. Uma outra maneira aqui, é a narrativa episódica. Tipo série, assim. Narrativa episódica, pois é, cara. Narrativa episódica é quase que one shot. Eu tentei narrar, mas acabou que não evoluiu, uma aventura meio Supernatural. E acabava que era bem nessa linha. Monstro da semana. Porque monstro da semana. Você pode fazer uma aventura que seja só monstro da semana, ou você pode fazer uma coisa que as séries fazem também, que é misturar o monstro da semana com um arco maior. Então é muito comum que você pegue uma temporada dessas séries. Isso não é uma coisa só de Sobrenatural. Arquivo X fazia isso. Sim. E outras séries, em geral, de mistério fazem isso. Séries que tem monstro da semana, em geral, fazem isso. Que é, você tem um arco condutor, um arco narrativo condutor, que pode ser um arco de uma temporada, pode ser um arco da série inteira, etc. E aí você polvilha, olha o uso da palavra, você polvilha no meio das histórias elementos desse arco condutor. De vez em quando você vai fazer um ou outro episódio que explora mais aquilo. E, em geral, ou você abre ou você fecha, ou você abre e fecha a temporada com o arco condutor. Mas, no geral, você vai fazer uma coisa meio monstro da semana. Dá pra você fazer isso. Dá pra você fazer bem isso. É diferente de você fazer one shot, porque elas continuam tendo um arco... elas continuam tendo vínculos. Né? A progressão. Não são one shots. Ainda existe uma progressão de história, os personagens normalmente são os mesmos, ou eles têm algum tipo de relação, uma organização. Por exemplo, um sistema para você narrar isso, se você quiser, é ordem paranormal. Né? Sim. Dá para você fazer bem isso. Você faz uma aventura, investigou, concluiu o mistério, volta para a base. Descansa, próxima sessão, outro monstro da semana. Só que aí você está fazendo com aventuras mais curtas e não campanhas, né? Tipo, você não está fazendo campanhas campanhas curtas de 3 ou 4 episódios. Porque às vezes você vai fazendo os pequenos arcos, né? E o bom dele é que você pode variar o clima da narrativa. Não só o clima, mas o jeito de você narrar. Porque quem assiste série mesmo vê isso. Você tem um episódio assim,
tenso, você tem um outro episódio mais investigativo, aí você tem um episódio de fuleiragem, aí você tem um episódio musical, aí você tem um episódio que é de sonho. Então, assim, você pode ter essa liberdade, e isso é legal, porque do mesmo jeito que você tem essa liberdade de narrar de modo diferente, os personagens podem agir de modos diferentes. Eles podem extrapolar aquela linha que eles têm. Fica até mais humano, vamos falar assim, né? Uhum. Um outro jeito que tem aqui, que a gente separou, é o drop-in e o drop-out. Que esse daqui Isso aí você vai explicar que eu não sei, não. ele é uma estrutura mais flexível, onde você pode inserir e retirar personagens da história. A história sempre vai correr, a coisa está acontecendo. Você não para a história, você pode inserir e retirar personagens dela o quanto você quiser. Pode ser que o jogador tenha mais de um personagem, ou pode ser que os jogadores se alterem. Pode ser que nem sempre você tenha o mesmo grupo de pessoas jogando. Isso daí acontece quando você tem jogos de guerra, por exemplo, isso pode funcionar. Imagine que você tem uma companhia, tipo Resgate do Soldado Ryan. Você está fazendo ali a invasão da Normandia, da praia da Normandia. Tá tomando bala de todo lado e você tem todo aquele negócio e pá, aquela primeira sessão é aquilo ali. Na segunda sessão, a história continua correndo. Só que você pode ter um outro grupo de personagens participando dela. Ou você pode ter que alguns personagens desse grupo saiam e entre outro. Eu vejo isso muito acontecer, de possibilidade de acontecer. É um sistema que eu quero muito conhecer, que é aquele sistema de Star Trek. Então você pode fazer na mesma aventura, na mesma missão, personagens de diferentes áreas atuarem ao mesmo tempo. Então você pode simplesmente pinçar a galera e ir colocando. Agora tem o Marcelo tá aqui, Jesus tá ali, o Líbio tá aqui, Bruninho tá aqui, Bruninho não pode. Os três continuam, o Brunão entra e assume outro personagem. Por quê? Porque ele também está ali. Então o drop-in e o drop-out é essa flexibilização. É a possibilidade de você encaixar, porque o que está realmente importando aqui é a história que está correndo. Os personagens influenciam na história. Mas se esses jogadores não estiverem guiando estes personagens, podem estar guiando outros personagens que também participam deste rolê. Achei interessante. O Não de, conhecia nesse modelo, não. o de guerra é legal. Eu já narrei É Fubar desse exatamente o jeito. contexto, assim, a hora que você começou a falar, eu pensei, cara, pra guerra isso realmente funciona. Fubar. Os caras mudaram, cara. Não, chegou uma nova companhia e é um outro cara e o personagem daqui e vai e muda. É bem legal. É bem legal. E a última que eu selecionei aqui é o Living Campaigns, que é a campanha viva. Essa eu também não conheço. Estou sendo apresentado agora, prazer. Essa daqui, eu sei mais ou menos como é que funciona, mas essa daqui eu pesquisei para aparecer. A anotação minha diz o seguinte, ó. São múltiplos grupos e mestres em um mesmo cenário, atuando ao mesmo tempo. Então, assim, cada jogo que acontece, cada núcleo que acontece daquela história, Fog of War eu ouvi falar dele. Ele é qual? Ele é do Game of Thrones? Ou é do Senhor dos Anéis? Fog of War. Ou eu tô totalmente errado e não é nada disso? Então, assim, esse Living Campaigns, a história tá seguindo e os jogadores, eles vão jogar aquela história ali fechadinha. Ela é mais uma ideia, né? Eu já ouvi falar desse Fog of War. Ele tá jogando aquele núcleo, ele tá jogando aquele trecho do contexto geral da história. Mais uma vez, é um jogo onde o cenário ele é independente, ele tá ali correndo, e os jogadores é que se viram para entrar na história. Então eles vão jogando ali e vão acontecendo coisas onde eles estão sendo influenciados por coisas que já aconteceram antes e estão realizando novas coisas. A partir do momento em que eles concluem a etapa, que eles concluem o arco, as realizações deles automaticamente vão para o cenário. E isso vai acabar entrando em novos jogos que vão seguir por perto de onde estava aquele grupo.
Então é mais ou menos como se você tivesse, sei lá, quando a gente fala de Vampiro, a Máscara, por exemplo. O pessoal fazia lá o São Paulo by Night, né? Então ali está acontecendo um evento, onde naquele evento coisas graves estão acontecendo na cidade de São Paulo, e quando aquilo se resolve, a galera que tá jogando o Rio de Janeiro by Night, no jogo deles lá, eles acabam ficando sabendo das consequências das coisas que aconteceram aqui. Então uma coisa vai respingando no outro, como se todos eles fizessem parte de um grande contexto. E nesse tipo de campanha viva é quando você tem a chance de fazer a interação entre grupos diferentes. Que o pessoal fazia também no Vampiro antigamente. Que era juntar, fazer um grande, tipo um congresso de jogador de Vampiro. E aí fazia o pessoal das camarilas de cidades diferentes, eles traziam fichas e nessas fichas deles tinham as descrições do que estava acontecendo lá. Então, os grupos meio que se registravam, entravam em contato, partilhavam das histórias, que era para fazer um grande cenário do Brasil by Night, que era uma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos, que eles estavam fazendo, em várias cidades lá, e era como se fosse a história da Camarilla no país. E aí um jogo podia resvalar nos outros, eles marcavam encontros, faziam reuniões. Era um troço bem organizado. Caralho, parece. Tem que ser também. Esse é outro que tem que ser bem organizado pra não dar choque de história e de continuidade. Né? Cara, Ainda mais se você tá tentando criar um cenário. mas a galera do Vampiro fazia essas paradas desse nível pra cima, cara. Eles faziam reuniões, Uma Elysiums, coisa né? meio profissa, né? Eles faziam Elysiums de mesclar cidades diferentes, pelo que eu lembro. Tinha até aquelas histórias que eles iam fazer jogos, você podia se inscrever. E tinha realmente os personagens príncipes das regiões, então tinha até certa hierarquia. Só que assim, eu não acompanhava porque, poxa, né, faz muito tempo, eu tava entrando no RPG ainda, tentando entender o que estava acontecendo. Vai virando um troço meio doido, né, cara? Porque assim, você vai mergulhando com uma profundidade meio extensa pro rolê. Exato. Acho que vai ficando. Dependendo da galera que estiver participando, pode ser potencialmente perigoso até. Né, a gente sabe que o pessoal não, né? Não quero falar mal do jogador de vampiro, mas, né? Na época, pelo menos, o pessoal exagerava um pouco. Você chegava na cidade de Anápolis, estava quase 40 graus, o cara tava de sobretudo e hipoglós na cara andando de ônibus, meio-dia. Então, assim, Pode acontecer. né? O pessoal empolgava e pá e tal. Assim. Não sei como é que tá. Goiânia by Night. Goiânia by Night. Goiânia by Night. Aí você ia ver, tinha 30 pessoas e falava, gente, mas o livro fala que tem um vampiro para cada 300 mil habitantes. 1 milhão de habitantes. Aí você chega em Goiânia tem tá 350 mil vampiros. Eu lembro Vocês estão muito bom de proteger a máscara com essa de gente. Cara, eu lembro dos jogos de vampiro. Você ia jogar vampiro, aí o mestre falava assim: ah, então você vai na boate, né? Aí você chegava na boate, você já encontrava um 6, 7. Só na boate. Tinha boate só de vampiro. Aí tinha uns 50 lá dentro. Aí você falou assim, cara. Pô, se a cidade tiver, sei lá, 15 milhões de habitantes, todos os vampiros da cidade estão aqui dentro. Aí. Mas isso era só em uma boate. Meu amigo, tá pensando o quê? Vamos seguir então. Vamos seguir porque agora nós vamos falar do novo Play. Qual é a ideia? A ideia é te sugerir uma história, te sugerir um plot, baseado em um daqueles elementos que a gente falou, uma daquelas modalidades que a gente estava comentando aqui para você jogar de uma maneira diferente. E para começar, eu acho que já começa comigo, Anéis da Mão do Deus. Este daqui, eu tive que dar uma anotaçãozinha aqui, porque foi mais pro final do dia. Esta história aqui é uma história para você jogar com revezamento de personagens. Tá? Basicamente, existe uma quest a ser resolvida. Neste caso específico, existe um artefato. Na verdade, um grupo de artefatos, que são os anéis da mão do Deus. Essa mão do Deus, ela sai da Terra
em uma ilha que você esconde ela em algum lugar. Periodicamente, essa ilha some e aparece em outro lugar. E essa mão de Deus, do Deus, é um Deus monstruoso, um Deus preferencialmente que guia os orcs ou outras criaturas assim. Não precisa ser uma divindade maior, não, tá? Pode ser uma divindade menor, um semideus, etc, etc. E esse artefato, esses 5 anéis, que são os anéis da mão do Deus, eles servem para duas coisas. Eles servem para aprisionar este Deus ou para libertar este Deus. E esse Deus já tentou escapar uma vez. Ele foi enterrado sob o chão, por uma divindade mais forte que ele, logicamente, e lá ele ficou aprisionado. Ao tentar escapar, tirando sua mão do chão, tentando cavar sua saída, magos antigos criaram os anéis para prender esta criatura ou este ser divinal, impedindo a saída dele. E é nesse ponto que você vai criar aí uma aventura que não precisa ser curtinha, tá? Porque você vai revezar os personagens. Os jogadores vão jogar num grupo que quer libertar este deus e vai jogar no outro grupo que sabe que tem um grupo indo lá para libertar esse deus e tá querendo ir lá para atrapalhar isso daí. E você vai bolar para estes dois grupos etapas que eles vão ter que passar. Essas etapas podem influenciar o outro grupo, tá? E você, sem saber se essa divindade vai ser liberada ou não, vai guiar estes dois grupos até fazer com que eles decidam, através dos caminhos trilhados pelos dois grupos, qual vai ser o sucesso. Se o grupo para impedir for o que tiver mais sucesso, o que chegou a ter mais vantagem na história, eles vão ter que, né, logicamente, impedir a libertação. Então, quando chegar no momento final, onde esses dois grupos vão se enfrentar, eles vão jogar com o grupo que quer libertar. Ou seja, eles deixaram o primeiro grupo que quer impedir mais forte, porque ele vai ser o desafio final do grupo que quer libertar. Se o grupo que quer libertar for o grupo que estava mais sucesso, com mais força, eles vão jogar com o grupo que quer impedir, porque eles vão ser o desafio final deste grupo. Então você vai fazer os dois criarem essas histórias, se fortalecerem, ganhar itens mágicos e progredirem até um ser o desafio final do outro. E aí, quem vencer vai logicamente escolher o destino da divindade. Se ela vai ser libertada, mais uma vez, ou se ela vai ser definitivamente aprisionada. Para ser libertado tem que quebrar os anéis, tá? É só isso, tá? Né? Quebrou os anéis e tá de bom. Então, o resto não tem complicação. Eu pensei num plot até bem bacaninha. Por quê? Porque você pode pensar para qualquer nível que você imaginar. Essa história, mas essa história é uma divindade e tal. Cara, essa história pode ser um segredo, cara. É uma coisa que, tipo, que ninguém sabe. Isso foi apagado da existência. Você pode criar um artifício em que esses dois grupos acabaram sendo, por algum motivo, sendo avisados do que está acontecendo. E por isso eles foram lá, porque ninguém mais vai. Ninguém lembra, ninguém sabe. Ninguém consegue achar a ilha, a não ser esses dois grupos. E aí você vai ter a diversão dos jogadores, que vão ter que jogar eles contra eles mesmos, sabendo que o que eles estão fazendo aqui vai influenciar eles mesmos no outro grupo. E cortou pra mim aqui no finalzinho. Cortou? O que eu falei foi: eles vão jogar cada hora num grupo, sabendo eles, jogadores, sabendo o que o outro grupo tem e o que não tem. É isso que eu ia falar. Eu acho que a premissa é muito boa. Sim. Eu gosto da ideia. Eu tenho dúvidas. Novamente, eu sigo a regra do Message, que é: se o jogador puder dar um jeito de fuder com o seu rolê, ele vai fuder com o seu rolê. Se o jogador puder atrapalhar o negócio e quebrar, eles vão. Então, assim, eu tento minimizar as possibilidades do jogador fazer merda. E mesmo assim, se tem uma coisa que nunca vai parar de me surpreender, é o jogador com vontade de fazer merda. Ele sempre vai achar um jeito. É igual a água, né? Você veda, você faz a água acha um jeito de passar. O jogador querendo fazer merda é a mesma coisa.
É água, como é que é a frase? Água de morro abaixo, fogo de morro acima, jogador quando quer fazer merda, ninguém segura. Então, assim, eu tenho medo do metagame. Eu gosto mais da ideia de fazer dois grupos diferentes. E no final deixar o pau torar. Entre Sim, eles. isso é Faz, interessante. faz a guerra civil da Marvel ali. Os caras fazem tal, os dois. E aí você pode fazer uma narrativa tão complexa quanto você queira, em que os dois lados acham que estão certos. Sim, Os dois lados chegaram a caminhos. Os dois lados acham que estão fazendo o que é melhor para a maioria das pessoas. Não é tipo um grupo é mau e o outro grupo é bom. Não, os dois grupos são bons. E os dois grupos têm absoluta convicção e certeza de que eles descobriram o segredo, de que eles estão fazendo o que é necessário, e que o outro grupo que está fazendo o que está fazendo é mal, justamente porque eles aprenderam que o que aqueles caras estão fazendo é o que vai libertar a divindade e vai causar o terror e tal. Eu acho que tem. E aí, você pode até fazer isso de uma maneira que seja um puzzle, que os caras têm que chegar no final, e a única forma deles impedirem é justamente eles não se pegando de porrada. Eles tentando negociar e chegar a um consenso, perceberem que tem algo errado, e que há na verdade, o caminho correto é um terceiro caminho, que não é o de nenhum dos dois. eu vejo E aí você torce pra eles finalmente fazerem merda e se matarem, e eles perderem, todo mundo perder. Nem quem ganhar, nem que nem quem perder. perder. Vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Eu vejo a grande graça no negócio é você enfrentar um inimigo que você construiu. Eu acho essa a grande graça. E você fala, a água infiltra e tudo mais. Sim, infiltra, cara. A água, ela percola, ela entra em qualquer vão, ela acha um caminho. Mas todo mundo gosta de piscina, cara. E piscina tem muita água. Então o problema não é a água. O problema é como você brinca na água. Então, é uma boa. Os caras vão ficar. Por quê? Porque eles construíram o inimigo, cara. Eles sabem as capacidades desses inimigos. Eles sabem o que ele tem a oferecer. E ele fala, mas e o metagame? O metagame, você, com a sua mão de ferro de narrador, você consegue segurar, cara. Experimenta aí, ó. Ó, MH. Experimenta aí, ó. Você vai gostar. Dá umas brigas boas entre jogador. Eu boto fé. Testa aí. Podemos seguir? Bora. Então vamos pro último da noite, o momento que todos esperavam. Wilbekan. Wilbekan. O Wilberkan. Lá no nosso Discord, o Luiz tentou fazer um. É o Wilberkan, eu acho, não é não? Não sei, você escreveu isso aí, que eu só copiei e colei. Se for, já mudo na hora aqui, porque aqui a coisa é automática. Não, tá certo, é isso mesmo. Sem o R, tá certo, é isso mesmo. O Luiz tentou fazer lá no Discord. O que acontece? Quando eu tava criando o cenário da Federação de Munchen, que é o cenário que eu narro, em determinado momento, eu resolvi que eu queria expandir o planeta, vamos dizer assim, o cenário, o mundo, né? Então eu narrei as aventuras na Federação, que é um pedaço do continente. E aí eu falei, não, eu quero mais do que o continente. Então, assim, eu falava, tem a Federação, tudo acontece na Federação, ninguém sai da Federação. E aí tem 3 países que são vizinhos, 3 nações que são vizinhas à Federação. No sul, a Federação é tipo um enclavezinho a norte do continente e tal. Mas eu nunca parei para pensar no que seria o planeta como um todo. E aí, o que acontece? Em determinado momento, eu resolvi que eu queria... Eu tinha menções a um arquipélago a leste. Então, dois jogadores, quando foram criar personagens, criaram personagens que tinham vindo de ilhas a leste da Federação. Então eu falei, bom, então eu já tenho um caminho para criar. Mas eu também queria um continente a oeste do rolê. E aí eu já tinha estabelecido que haveria um continente a oeste, porque eu queria que as campanhas entrassem num momento de uma narrativa em que o problema deixasse de ser os conflitos internos e passasse a ser o colonialismo, assim, uma coisa da galera tentar colonizar outros lugares. E aí o Luiz, foi justamente quando o Luiz estava lendo sobre as marchas e casou exatamente com o que a gente queria. Então o que acontece? O que a gente fez? O Luiz narrou uma aventura de Pathfinder, segunda edição pra gente, que era foi uma aventura de uma viagem marítima. Então a galera começou uma viagem marítima, era um grupo de aventureiros que saiu a oeste da Federação, em direção a
a oeste. Em algum momento, navegadores descobriram que existia um continente, ou existia uma grande massa de terra a oeste. E aí a galera começou a querer ir para aquele lado para explorar, e aí o Luiz criou uma história bem interessante sobre umas investigações de cultistas, etc. E foi o começo, foi o processo de criação do lugar que viria a ser o cenário de West Marches. Então, como você precisa ter essa fortificação, o que a gente fez foi criar o grupo que eventualmente deu origem, que chegou no continente e resolveu, ao invés de explorar, firmar solo ali. Todos eles tinham motivos para não voltar para a federação. E aí cada um assumiu um papel. Então, por exemplo, o meu personagem, que era um goblin assassino de aluguel, se tornou o líder da Guilda dos Aventureiros. Então, outros personagens se tornaram magistrados, etc. e tal, de acordo com suas devidas histórias e tudo mais. Então, o Vilbecan é o nome que foi dado pela Federação a esse continente a oeste, que na língua da Federação, é uma corruptela das palavras relacionadas a continente desconhecido ou terra desconhecida, alguma coisa nessa linha. Então, Vilbecan é uma tentativa de West Marches dentro do cenário que eu narro. Já existe, ou seja, formalizado oficialmente, existe uma cidade de dimensões razoáveis, que chama Ponta de Lança, que é justamente esse ponto fortificado de onde as pessoas podem sair para explorar Vilbecan, né? Então, se a qualquer momento eu resolver criar um grupo para narrar West Marches, ou se a gente conseguisse efetivamente fazer valer o grupo de West Marches que a gente pensou lá no canal do Discord, esse era o cenário que a gente ia explorar nessas aventuras. E eu já fiz algumas coisas adicionais desse cenário, fora do West Marches. Então, já teve um ou outro NPC que eu criei que veio de lá, dando indicativos de que existe mais do que um continente selvagem inexplorado, né? Existem talvez uma civilização, provavelmente, assim, a galera que veio de lá é meio críptica, eles não são muito abertos a contatos com os estrangeiros, etc., justamente porque as primeiras experiências que eles tiveram foram negativas. Então, em paralelo a essa galera que começa o West Marches na região da cidade, você tem colonizadores de outras cidades da Federação que começaram a criar outros pontos de exploração, mas eles têm um objetivo muito mais de colonização, de controle de terra, de obter terras que sejam controladas pela cidade, enfim, do que a galera que está simplesmente explorando e tentando entender o que está acontecendo ali. Então, Vilbecan eu quis trazer aqui porque é um exemplo prático de como você pode fazer uma aventura de West Marches num cenário que já existe. Não é uma coisa, não precisa ser uma coisa impeditiva. Ao invés de fazer uma coisa fronteira terrestre, ou seja, uma coisa. Porque o West Marches tem. Essa corrida para o oeste tem muito da lógica americana, né? Da corrida para o oeste que teve nos Estados Unidos. Quando os caras foram explorando e avançando até atravessar e chegar na Califórnia. Então, toda aquela região do meio oeste e da Califórnia que foi colonizada na marra ao longo no final do século XIX, que vira o faroeste, que vira o velho oeste nesse caso, né? Essa lógica de corrida para o oeste é meio que permeia o West Marches, assim como em outros cenários. E eu quis fazer uma coisa na linha grandes navegações, ou seja, a Europa indo para o continente americano, explorar, e aí você ter lá obviamente, não necessariamente não é uma coisa inexplorada, não é uma coisa completamente selvagem. Você tem civilizações que cresceram de uma maneira distinta, em pontos isolados, e que não necessariamente estavam interessadas nesse tipo de contato, não é que elas não pudessem, talvez elas só não quisessem ir atrás, navegar o oceano adentro em busca de outras terras. Você falou uma coisa chave aí, Marcelo, que você pode fazer West Marches dentro de qualquer cenário. É só você ter um tempinho para olhar os detalhes do seu mapa, do seu cenário, e simplesmente deixar a possibilidade dele ser explorado, deixar a chance dele ser visitado. E eu tava vendo outra possibilidade. Pode falar, Marcelo. Não, pode falar. Eu vi outra a gente ia falar a mesma coisa. Não, talvez não, mas eu vi outra possibilidade, que é o seguinte. Lembra que a gente tava falando aqui, e tal, às vezes uma área já foi visitada e o outro grupo pode ir lá visitar também e tudo mais. Talvez exista uma chance que seja legal de você jogar com outros personagens que estão lá. Tipo, existe um aventureiro que ele já ele fez
2, 3 missões famosas ali, descobriu uma parte, desvendou um mistério, explorou uma outra lá. E às vezes o jogador pode simplesmente jogar mais uma aventura com esse cara e fazer mais uma conquista dele. Mais ou menos igual o MHG tá falando aí do Anhanguera, né? O Anhanguera veio aqui pros sertões do Centro-Oeste e conseguiu fazer lá ganhar o seu apelido, né? Às vezes um outro jogador pode pegar esse mesmo personagem e fazer outra história com ele. Uma aventura de bandeiras, entradas e bandeiras é, de certa maneira, um West Marches, né? Você pode fazer uma aventura de entradas e bandeiras. Eu não vou lembrar como é que é o nome do sistema que a gente discutiu aqui já, que era a bandeira do elefante Da Arara. Da Arara, né? Bandeira do elefante da Arara? Bandeira do elefante da Arara. Sim. Você pode fazer algo nessa linha e fazer um West Marches a partir disso. Você estabelece ali a galera foi até Goiás ali. A fortificação é Goiás. A vanguarda civilizatória, talvez não pareça hoje em dia, mas é Goiás. E daí os caras vão dali para oeste para tentar descobrir o que está acontecendo e vão encontrando as coisas ali do Pantanal, vão avançando a noroeste, vão chegando na Amazônia, e aí vão encontrando biomas diferentes, vão encontrando estruturas diferentes. O que eu ia falar é que a lógica do West Marches não precisa nem ser D&D, tá? E não precisa nem ser medieval também. Você pode tranquilamente fazer uma aventura Star Trek com West Marches. Você pode fazer uma aventura Star Wars no Outer Realms, lá nas fronteiras da galáxia, com West Marches. Tem lá uma cidade, no Star Trek as pessoas vão indo justamente onde nenhuma Adriana jamais esteve. Então, é um West Marches de certa maneira. Você só estabelece um ponto ali, você bota lá que a Federação Intergaláctica resolveu que vai explorar mais aquele ponto da galáxia, botou uma estação espacial lá e dali saem aeronaves e aí pronto, você tem tripulações diferentes. Para justificar os personagens diferentes, você tem tripulações diferentes viajando em busca de novas fronteiras. Aliás, se você gosta aí de Star Trek, vai a sugestão, hein? Brave New Worlds. Que é Worlds, né? Brave New Worlds. A galera tá curtindo, né? Que é muito bacana, cara. Bem naquela pegada nos 60. Tem uns episódios legais, sérios, e tem uns palhaçados mais que tudo. Perdidos no Espaço enquadra quando? Também, cara. enquadra por episódio. E você também pode fazer. Episódio, cara. E pode fazer o West Marches também. Não é Brave New Worlds, não. É Strange. Strange New Worlds. Strange New Worlds, Strange New Worlds. Que é com o Capitão Pike. Bem legal. E o Spock. E o Kirk. E a Uhura. Mas o Kirk é depois, né? Não, o Kirk ele aparece. Ele tá na primeira nave dele, não lembro o nome. Aí ele tem as aventuras dele, assim, junto, mas tem a nave dele. Conclui a terceira temporada agora, eu tô vendo aqui. Acho que essa semana que vem entra o penúltimo episódio, depois o último episódio na outra semana. São mais 2 episódios. Eu assisti o episódio da semana passada ontem, inclusive. É o Paramount, né? Paramount. Bom, senhoras e senhores, era isso. Nós falamos sobre campanhas não tradicionais na esperança de você aí dar uma variada na sua metodologia de jogo, tanto mestrando ou interpretando personagens. Quem sabe aí vai aumentar, ampliar a sua imaginação ou criar novas possibilidades para jogar, né? Porque às vezes você não tem condições de ter uma mesa longa, ou você não tem aquela chance de reunir o grupo periodicamente, você conseguirá jogar de outras maneiras que também são bem interessantes. Não é mesmo?